Oi, me chamo Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573, curso Pedagogia à Distância na Unita do Polo de Guarapuava. Esse é meu estágio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, EJA. Eu vou falar para que foi criada a Educação de Jovens e Adultos. O programa foi criado por um decreto número 6093, de 24 de abril de 2007. Seu objetivo era a universalização de alfabetização de jovens, adultos e idosos, que por diversos motivos não concluíram a educação básica na idade certa. A EJA é uma modalidade de ensino de suma importância no cenário educacional, porém, apesar de muitos avanços, ainda há muito a ser feito. Ela foi instituída pelo governo federal com o principal objetivo de promover a inclusão social e garantir aos seus alunos a matrícula e a permanência na escola, e com isso representa a possibilidade efetual no caminho do desenvolvimento a todas as pessoas, de todas as idades, permitindo que jovens e adultos atualizem seus conhecimentos, mostrem habilidades, tragam experiências e tenham acesso a novas formas de trabalho e cultura. O processo de fortalecimento na EJA no país. Da EJA no país. Até agora mencionamos a trajetória histórica. Entretanto, também verificamos a existência de um movimento incansável na luta pela efetivação do direito à educação. E ao final do século XX, diversos fóruns, encontros e conferências da EJA possibilitaram seu fortalecimento na agenda política. Entretanto, o caminho a ser percorrido é longo, como afirma Paiva. O discurso da igualdade de oportunidades, sempre presente, encobre o que uma sociedade de classes de lugares desiguais tem como ponto de partida: acesso a oportunidades definido antecipadamente os processos seletivos. Os direitos sociais que constituem poderes são constitucionalmente objetivo de luta e de reafirmação, face a hegemonias e os pensares dominantes que incessantemente aviltam obrigações positivas de que elas carecem. Para a autora, não tem sido automática a assunção do direito à educação como um dever de oferta pelo Estado. Em inúmeros momentos, a sociedade civil desempenhou um protagonismo essencial na conquista de direitos. É desse protagonismo da sociedade civil que falamos quando citamos os ENEJAs, como integrante do processo de fortalecimento da EJA no país. Já mencionamos que, na LDB, número 5.692/711-971, denominava-se ensino supletivo a educação de adolescentes e adultos, que passou a ser chamado, na LDB, número 9.394/1996, da educação de jovens e adultos, como escreve Soares. Estamos em um período de transição, convivendo com antigas práticas, como a do ensino supletivo, marcadas pelo aligeiramento do ensino e uma concepção da educação expressa pelo direito por uma educação de qualidade. Para o mesmo autor, é importante registrar que a mudança de ensino supletivo para a educação de jovens e adultos não é uma mera atualização vocabular. Enquanto o termo ensino se restringe à mera instrução, o termo educação é muito amplo, compreende diversos processos de formação. Vale lembrar que no primeiro capítulo tratamos a educação de adultos no Brasil e salientamos os vários movimentos nas campanhas que desenvolveram o fortalecimento de práticas educativas. Constatamos que a sociedade civil organizada tem papel fundamental na valorização da EJA no Brasil. Para Soares, as práticas desenvolvidas por movimentos sociais, nas organizações não governamentais, nos governos municipais, nas universidades foram ressignificando a educação de jovens e adultos. Esse autor
nos permite sintetizar alguns dos acontecimentos envolvendo a sociedade civil organizada, que constituem sinais da demanda do fortalecimento da EJA. Após um período de repressão nas décadas de 1960, 1970 e meados dos anos de 1980, a EJA vive uma fase de efervescência no país. Pesquisas demonstram que os jovens e os adultos vêm reivindicando os seus direitos e o cumprimento do dever do Estado. Iniciativas municipais, experiências de grupos populares e organizações não governamentais vêm conquistando cada vez mais espaço na sociedade brasileira. O reconhecimento do movimento de educação na base, MEB, como referência possibilitou que essa instituição representasse as ONGs do Brasil na 5ª Conferência Internacional da Educação de Adultos, realizada em 1997 na Alemanha. As universidades especiais gratuitas têm trazido a EJA para os seus projetos de extensão e para o âmbito de formação dos professores. Os governos estaduais têm criado projetos e estabelecido convênios com entidades da sociedade civil na oferta da EJA. Tem acontecido vários encontros estaduais da EJA, que se somam na INEJA, que se realiza anualmente desde 1999. Houve a criação dos fóruns, a partir do debate compreendido com a 5ª Conferência Internacional. É importante lembrarmos que a Conferência Internacional da Educação de Adultos, realizada na Alemanha ao final da década de 90, constituiu o espaço público de incentivo à organização de fóruns e encontros nacionais e estaduais no Brasil. Desde 1999 foram realizadas 11 ENEJAs. O que é o ENEJA? O acompanhamento das discussões empreendidas nesse encontro oferece o retrato da EJA no Brasil, particularmente das principais demandas e desafios. A seguir, listaremos os locais e temas que marcaram cada um dos ENEJAs. Verificamos a preocupação conceitual ao mesmo tempo da concepção do processo pedagógico. Como mencionamos anteriormente, o Plano Nacional de Educação traz inúmeras metas à EJA. Entretanto, uma das questões debatidas no ENEJA foi a competência quanto ao cumprimento das tais metas. Nota-se a participação efetiva da sociedade civil nas questões da EJA e, portanto, do direito à educação, mas é importante não perder de vista o dever central na oferta e garantia da educação cabe ao Estado, conforme previsto a Constituição brasileira. Constatamos que os ENEJAs constituem espaço de debate de que se passe na realidade quanto à EJA, numa conjuntura em que se discute o Plano Nacional de Educação e diretrizes nacionais curriculares para a EJA. Tais documentos constituem momento central da reflexão entre os sujeitos envolvidos com a EJA, afinal, assim como a PNE, o Plano Nacional de Educação, os documentos diretrizes curriculares apresentam posições quanto aos conteúdos, metodologia, certificação, formação de professores, etc. A história e trajetória da EJA, a educação dos jovens e adultos, se faz notável no Brasil desde a época da sua colonização com os jesuítas, que se dedicavam a alfabetizar, catequizar, tanto crianças indígenas como índios adultos, em uma intensa ação cultural, educacional, a fim de propagar a fé católica, juntamente com o trabalho educativo. Principal método de alfabetização utilizado na EJA, quando iniciou a educação de jovens e adultos, para as escolas supletivas do país. Foi orientada pelo ensino do método silábico. As lições partem de palavras-chave selecionadas e organizadas segundo suas características fonéticas. E qual a importância do estágio supervisionado na EJA?
Através do estágio supervisionado, é possível ir além da vivência no ambiente escolar e refletir sobre a realidade dos educandos da EJA. Enquanto alunos trabalhadores voltados para o mercado de trabalho, mas ainda assim cidadãos com direitos e deveres garantidos por lei, indivíduos que capazes de desenvolver uma experiência que tenham acesso a novas formas de trabalho e cultura. A EJA era voltada para a garantia da formação integral, da alfabetização às diferentes etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive aquelas em situação de privação da liberdade, educação de jovens e adultos. É pautada pela inclusão e pela qualidade social. Dessa forma, requer tanto um modelo pedagógico próprio, que permite a apropriação e a contextualização das diretrizes curriculares nacionais, quanto à implantação de um sistema de monitoramento e avaliação de uma política de formação permanente dos professores. Qual a diferença entre a EJA e supletivo? Não há diferença nenhuma entre EJA e supletivo, pois trata-se da mesma metodologia de ensino com nomes diferentes. Tanto o EJA quanto o supletivo possuem o mesmo propósito de oferecer às pessoas que precisaram parar de estudar a possibilidade de finalizar a educação básica. E qual o maior desafio da EJA? No cotidiano escolar, muitos são os desafios enfrentados pelos alunos da EJA na busca por um ensino com qualidade. Como exemplo, a diversidade cultural, a diversidade de idades entre os alunos, equacionando dificuldades de estabelecer boas relações, a superação do analfabetismo digital e cansaço à formação. A parte do entrave da EJA está em garantir que essas pessoas tenham condições de dedicar tempo para os estudos. Outra vem da dificuldade de ressignificar a escola. Quando nossos alunos da EJA chegam aqui, temos que trabalhar com a autoestima deles, porque sentem fracassados e incapazes. Tentar mudar essa estatística, a educação de jovens e adultos está disponível também na modalidade à distância. A grande vantagem da educação à distância é a adequação à rotina de trabalho e os compromissos de cada aluno. E o certificado digital da educação de jovens e adultos não é gratuito. O curso gratuito lhe dá direito de acesso às videoaulas, apostilas e avaliação do curso. Se desejar emitir o certificado digital, deve-se efetuar o pagamento da taxa da emissão do certificado. Qual a importância do professor da EJA no incentivo para a permanência do aluno na escola? Se ao optar pela EJA, o professor manter em mente aberta para todas as possibilidades que essa modalidade de ensino permite, ele conseguirá enxergar de fato seus alunos, ele será capaz de transformar a sua própria realidade. Como deve ser construído o plano de aula para a EJA? O plano de aula para a EJA deve se levar em consideração as experiências de vida dos alunos e seus interesses, ou seja, não podemos criar um plano de aula com atividades infantis se o público-alvo é de jovens e adultos. Para um professor novato na educação de jovens e adultos, reserve bastante tempo para explicar a proposta de cada aula. Preocupe-se com os procedimentos escolares, preste atenção ao ritmo da turma, prepare-se para alunos rápidos, cuidado com a infantilidade. Então, essas dicas sobre a educação de jovens e adultos. Curtam o vídeo e deixem seus comentários, ok? Obrigada.